regras aqui, depois vou ter de saltar algumas coisas, mas, enfim, dada esta introdução, justifica-se um bocadinho o título provocatório da minha apresentação. Eu, como, provavelmente muitos de vocês já viram pelo menos umas 30 vezes a apresentação que eu fiz sobre inteligência artificial e eu ia tentar sair um bocadinho disso e apontar para o futuro. Mas tenho aqui uma primeira parte onde ia tentar explicar mais ou menos. Já agora, quanto tempo é que eu devia usar nisto? Meia hora? 40 minutos? Sim. Tentar dar-vos um bocadinho uma ideia o mais clara possível de onde é que estamos hoje, não é? O que é que sabemos e o que é que não sabemos. Portanto, a história da inteligência artificial é uma história já antiga, é uma história interessante, não está ali, mas eu costumo começá-la com o Thomas Hobbes, que no Leviatã escreveu que pensar não é mais do que somar e subtrair, multiplicar e dividir, que eu acho que é uma visão para um filósofo do século XVII, uma coisa absolutamente impressionante, mas obviamente não havia máquinas que fizessem nem somas, nem subtrações, nem divisões de multiplicações, muito menos máquinas programáveis, portanto ficou escrito no Leviatã, mas nunca teve resultados. Depois houve várias pessoas que fizeram máquinas para somar e subtrair, o Leibniz fez a calculadora de Leibniz, o Pascal fez a Pascalina, e houve outras coisas relevantes. Houve um episódio interessantíssimo, aliás, há um livro de ficção científica que se chama The Analytical Engine, que imagina o que é que seria a sociedade hoje se o Babbage tivesse conseguido construir em 1850 um computador de uso geral, como teria sido o engenho analítico, não é? Nunca conseguiu, ficou sem dinheiro, o projeto não teve financiamento suficiente e provavelmente não teria conseguido mesmo que tivesse o dinheiro, mas foi interessante porque a Ada Lovelace fez uma série de análises interessantes numa tradução que fez de um artigo, onde em particular analisou a possibilidade das máquinas serem criativas, inteligentes, etc. Bom, mas provavelmente tivemos de esperar 100 anos, até com as máquinas da Segunda Guerra Mundial, as contribuições do Alan Turing e de outros, para rapidamente, portanto, começar a avançar. Portanto, depois, nestes 60 anos, houve imensos desenvolvimentos, que eu não vou cobrir, e muitos de vocês conhecem, mas esta coisa não está a colaborar. Ao longo destes 70 anos, houve fases de grande entusiasmo, talvez comparáveis às duas, mas, enfim, talvez não com a mesma dimensão, e também fases de grande desânimo. Não se vê aqui nesta projeção, mas isto aqui é um inverno, chamados invernos da inteligência artificial, quando as pessoas perceberam que, afinal, a inteligência humana era uma coisa muito mais complexa. Este é um episódio muito interessante, saiu em 1958, este artigo do Rosenblatt, a explicar que em 10 anos, diz aí alguns, em 10 anos teremos máquinas que pensam, se reproduzem e agem da mesma maneira que os seres humanos. Isto saiu em 1958 no New York Times. Okay? E Mr. Rosenblatt said, in principle, it will be possible to build brains that could reproduce themselves and an assembly in which will be conscious of their existence. Foi em 1958, ok? E na altura, há 10 anos, alguns aí, não sei se é neste artigo ou noutra coisa, okay? Mas dá-nos uma ideia de quão otimistas foram as pessoas e também dos invernos que se seguiram. Não é? Parte disto tem a ver com uma coisa que é o paradoxo de Moravec, que pode ser traduzido de maneira muito simples: o que parece fácil é difícil e o que parece difícil afinal é fácil. Okay? Coisas como demonstrar teoremas matemáticos, jogar xadrez ao nível do campeão do mundo, calcular o agendamento ótimo de tarefas, etc., são relativamente fáceis de programar e foram de facto programadas em poucas dezenas de anos, mas coisas que são tão intuitivas, que são triviais para nós, como reconhecer a cara de uma pessoa ou reconhecer a língua falada, são realmente muito difíceis de programar. E o que tem acontecido nos últimos 10 anos tem sido, de facto, através da convergência de um conjunto variado de áreas, estamos a conseguir pela primeira vez resolver as tarefas fáceis. Okay? Estamos a conseguir reconhecer a face, como o vosso telemóvel faz quando desbloqueiam. Estamos a conseguir perceber e manipular a língua falada com os modelos de linguagem. Okay? E, portanto, isto levanta a questão que se conseguimos fazer as coisas difíceis e as coisas difíceis e as coisas fáceis, se calhar já conseguimos fazer tudo o que a inteligência humana faz. Okay? Eu vou tentar argumentar aqui que não conseguimos, que não sabemos, que provavelmente estamos longe, mas que realmente não sabemos se estamos longe, estamos próximos. Portanto, este é o grande fator de incerteza aqui. Okay? Portanto, estas técnicas que eu referi, a procura, o raciocínio, o processamento de língua natural, têm um conjunto
muito grande de aplicações, quase tudo é considerado inteligência artificial hoje em dia. Eu costumo partir isto em 3 grandes classes que acho que ajudam um bocadinho na classificação. A primeira é a analítica, ok? Portanto, a analítica é a ideia que eu posso, está francamente lento, é que eu posso colecionar dados, organizar dados e extrair deles valor económico. E realmente as maiores empresas do mundo, não é, que valem mais do que um bilhão português, portanto 10 elevado a 12 dólares, são todas baseadas neste modelo de negócio. Não é? Colecionam os dados que nós lhes damos, organizam aquilo, depois vendem, basicamente, a quem dá mais. Não é? Tipicamente são pessoas que vos querem mostrar anúncios. Mas podem ser outras pessoas, e portanto este é o modelo que está por trás do modelo de negócios da Google, da Facebook, da Amazon, da Tencent, etc. Não é? Tem outras aplicações, não é? Na otimização de processos, a chamada indústria 4.0, em ciência, descobrir novo conhecimento, análise financeira, manipulação de eleições, tem imensas aplicações úteis e especialmente rentáveis. Não é? A outra grande área é a área da automação. A área da automação também usa dados, mas o conceito é um bocadinho diferente. Não havia ninguém a fazer as operações de analítica que agora são feitas pelos servidores da Google. Não é? Mas havia pessoas, e existem pessoas, a fazer customer service, a guiar automóveis, a analisar contratos, a analisar radiografias e ressonâncias e análises médicas, e seguramente existiam atores, escritores e designers gráficos. Todas estas profissões estão neste momento, começamos a ter a tecnologia para substituir total ou parcialmente. E, portanto, esta ideia de automação, de que eu posso substituir seres humanos em determinadas tarefas, é uma ideia importante. Ainda não é economicamente tão importante como a analítica, nem de perto nem de longe. Talvez, se isto tudo junto, seja agora 10% do valor acrescentado à inteligência artificial, mas é uma área que vai crescer. Não é? Porque a inteligência tem valor económico. Portanto, se eu conseguir substituir salas inteiras de pessoas em call centers, se eu conseguir substituir milhares de advogados que a única coisa que fazem é ler um contrato e descobrir as cláusulas que estão erradas, ou os milhões de condutores, obviamente tem valor económico. Exatamente quando e a que velocidade é que isto vai acontecer é objeto de discussão acesa. Não é? Há quem diga que isto vai demorar décadas, não é? Que a sociedade vai se adaptar muito lentamente a este novo potencial, que as dificuldades de introduzir isto em empresas é muito complexo. Há quem diga que, pelo contrário, vai ser mais rápido e, provavelmente, numa década podemos ter transformações profundas. Finalmente, há uma área que é uma área puramente de investigação, nunca gerou um euro, que eu saiba, que é a área da inteligência artificial geral, que é basicamente a ideia de, são investigadores, não é? Milhões deles, para dizer a verdade, não, pelo menos centenas de milhares, que se dedicam a tentar perceber o que é exatamente isso da inteligência e como é que ela pode ser reproduzida numa máquina. Okay? E a ideia aqui é termos inteligência de nível humano, com flexibilidade e adaptabilidade. Quão próximos é que estamos disto? Ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia. Já fizeram várias sondagens em conferências de inteligência artificial, pá, e há desde as pessoas que dizem nunca havemos de lá chegar, até às pessoas que dizem, pá, daqui a 5 anos. Como vem, há uma enorme gama. Já agora a média era 2049, a última vez que fizeram a média destas respostas era 2049, tirando as pessoas que acham que é infinito, não é? Porque senão não dá para calcular a média. Tudo isto tem riscos relativos significativos para a sociedade. A analítica levanta óbvias, mais do que óbvias, preocupações de privacidade. Eu, para dizer a verdade, até a privacidade é pondo eu duro melhor, porque até é um conceito relativamente novo, não é? Antes nas aldeias não havia privacidade. Isto, privacidade é um conceito, digamos, dos últimos 200 anos. Mas eu acho que a privacidade é uma guerra perdida. Mas a questão das bolhas das bolhas de informação e da excessiva customização da informação parece um problema muito sério, e a radicalização que leva de opiniões e da sociedade, como vemos nos Estados Unidos, como vemos no Brasil, como vimos no Brexit, como provavelmente veremos na Europa. A questão da automação levanta também outros desafios, nomeadamente o do desemprego, pelo menos o espectro do desemprego, se não a realidade. Se conseguimos substituir toda esta gente, vamos ter empregos para toda a gente. Deve-se dizer que nos últimos 250 anos estamos fartos de substituir empregos e nunca apareceu desemprego causado pela tecnologia, mas o facto de não ter acontecido nos últimos 250 anos não quer dizer que não aconteça nos próximos 50.
Mas outros problemas são a desigualdade e a concentração de poder, à medida que as maiores empresas do mundo precisam de cada vez menos pessoas para ter a dimensão que têm. Uma Google emprega uma fração do número de pessoas que uma GM empregava ou que uma Exxon empregava. E depois o problema dos enviesamentos, muito preocupante, não que sejam criados pela IA, mas porque perpetuam erros sistemáticos, enviesamentos, discriminações que podem estar presentes nos dados. E a IA, que é um bocadinho o tema aqui, não é preciso pensar muito para pensar nas ameaças disto, não é? Quer dizer, se tivermos outra espécie inteligente no planeta, especialmente conhecer de nós a espécie humana como conhecemos, não é muito difícil imaginar que há situações onde poderemos, por decisão nossa ou não, perder o controle e ceder o controle de coisas importantes, de decisões políticas, de decisões económicas, de logísticas, de decisões sobre o ambiente, etc., para outros temas, eventualmente perdendo nós capacidade de decisão nessas frentes. Portanto, isto em termos muito gerais. Por trás de tudo isto está uma tecnologia fundamental que muda o paradigma e a maneira como funcionamos. Tradicionalmente, um computador funciona desta maneira. Há um programador, um engenheiro de software, um jeitoso que faz um programa, não é? E processa a entrada e gera a saída. Há milhões de programas que fazem isto, todos eles programados linha por linha, instrução, por algum programador. Okay? A aprendizagem automática muda profundamente este paradigma. Eu só preciso ter um programa, é o programa de machine learning que corre aqui, e desde que eu tenha dados suficientes, exemplos de entrada e saída, ele gera o programa que transforma a entrada na saída. A entrada pode ser uma radiografia e a saída o diagnóstico, ou a entrada pode ser a câmara de um automóvel que está a olhar para a frente e o resultado, o que é que o condutor fez naquelas situações, ou isto pode ser um contrato e ali as anotações e as decisões foram feitas sobre o contrato. É um paradigma completamente geral. Desde que tenha dados suficientes, o Pedro Domingos chamou-lhe o algoritmo mestre, okay? Só preciso ter um programa. Portanto, ainda por cima, nós sabemos que este programa existe, não é? Porque este programa corre dentro dos nossos cérebros de alguma maneira. Portanto, este algoritmo existe. Não o temos ainda. Ainda não conseguimos fazer isto com toda esta generalidade que eu estou a referir. Mas não há, em princípio, nenhuma razão fundamental pela qual este programa, este algoritmo mestre, não possa existir. Há milhares, eu vou aqui andar rápido, há milhares de abordagens para fazer isto, métodos simbólicos, métodos que funcionam por analogia, métodos estatísticos, basicamente aplicam alguma variação do teorema de Bayes às distribuições estatísticas que têm, e métodos conexionistas. Eu vou aqui saltar sobre as árvores de decisão, que alguns de vocês conhecem, métodos como o Nearest Neighbor, ou a regressão que todos nós sabemos e que tipicamente não é ensinada nas universidades como sendo um método machine learning, mas é um método machine learning e bastante poderoso. Eu, a partir de um conjunto particular de pontos, infiro uma regra geral que permite mapear exemplos concretos para uma regra geral. Há regressão linear, logística, etc. Mas o que realmente tem feito a diferença nos últimos 10 anos tem sido o que costuma chamar-se redes neuronais, embora várias pessoas argumentam que se devia chamar programação diferencial. Okay? Bom, chamam-se redes neuronais porque lá muito atrás, em particular no Rosenblatt e no McCulloch and Pitts, houve uma inspiração de que os neurónios do nosso cérebro funcionam assim. São neurónios individuais, interligados entre si por sinapses. Quando os neurónios disparam, há aqui uma acumulação de estímulos. Isto é verdade. Isto é verdade, tanto quanto sabemos. A esmagadora maioria, embora não a totalidade da computação no cérebro, é feita desta maneira, por unidades que são elas mesmas muito complexas, mas os modelos matemáticos das redes neuronais artificiais são realmente bastante diferentes dos neurónios verdadeiros, mas a inspiração está lá. Embora o Yann LeCun, que venceu o prémio Turing há 2 ou 3 anos, argumenta, esqueçam isso das redes neuronais, esqueçam isso de imitar o cérebro, isto é realmente um sistema parametrizável, e que é parametrizado através de métodos matemáticos que ajustam estes pesos. Okay? Esqueçam essa história da rede neuronal e dos neurónios humanos. Isto é simplesmente um sistema matemático, um modelo matemático, com parâmetros, e os parâmetros são ajustados através de um método matemático. Qual é o método matemático? O método matemático é um método que é conhecido desde o Leibniz, portanto pode-se argumentar que as bases disto é a regra em cadeia do Leibniz, que basicamente permite diferenciar uma função composta, é a derivada da função composta, e que permite calcular o gradiente do erro. Imaginem que isto é o erro, ou seja, quantas vezes é que numa radiografia está a ser feito um erro,
E imaginem que este sistema só tem 2 parâmetros, não é? E, portanto, o gradiente do erro é minimizado descendo no gradiente. Não é? Calcula-se o gradiente através da derivada da função composta, a chain rule, calcula-se isso e usa-se isso para descer no gradiente. Quando chegamos aqui ao mínimo, temos os 2 parâmetros. Neste caso, temos os x e o y. Okay? Portanto, aqueles de vocês que trabalham em informática e que acharam que o que aprenderam em cálculo e análise não serve para nada, ficam satisfeitos em saber que todos os sistemas que são cálculos hoje são basicamente programados aplicando a regra do cálculo da derivada da função composta e calculando o gradiente do erro. Okay? A única diferença é que nós na universidade provavelmente calculamos mínimos funções em 2 variáveis, certo? Talvez em 3, aqueles que andaram no técnico, mas os sistemas de agora calculam mínimos de funções com centenas de milhares de milhões de variáveis. Uma coisa para que se me tivessem perguntado há 20 anos eu diria, isto não vai funcionar. Isto não vai funcionar. Vocês não conseguem calcular o mínimo de uma função que tem centenas de milhares de milhões de parâmetros, ou mesmo bilhões portugueses, não se esqueçam. Mas é isto que realmente acontece. Portanto, estes sistemas todos são programados calculando o mínimo de uma função de erro num espaço com centenas de milhares de milhões de parâmetros, como o GPT-3 ou outros sistemas. E, portanto, este é o estado da tecnologia. São estes sistemas... eu tinha aqui, acho eu, um videozinho pequenino. Isto é uma rede muito antiga, tem para aí 30 anos. Foi treinada para reconhecer dígitos escritos à mão. Pelos padrões de hoje é uma rede minúscula, cada um destes pontozinhos é um destes neurónios artificiais. Tem 25 milhões de parâmetros, portanto tem mais ou menos 1 milionésimo, enfim, uma centésima milésima das redes atuais. E esta é a complexidade. Portanto, vocês, obviamente, eu não tentaria nunca pôr aqui uma rede atual, porque não se via rigorosamente nada, e mesmo assim não se consegue ver, porque eu só estou a ver uma fração das ligações. Mas cada um daqueles pontos é um neurónio, e cada uma daquelas linhas é uma sinapse. Okay? Bom, tudo isto conduziu ao que tem sido descrito e é conhecido como a Deep Learning Revolution, a revolução da aprendizagem profunda, que resulta basicamente da convergência de 3 fatores ampliados por uma metodologia específica. Os 3 fatores são novos algoritmos e arquiteturas, embora, para dizer a verdade, o algoritmo é conhecido desde o tempo do Leibniz, não é? Mas as arquiteturas não. Dados, imensos dados, temos dados por todos os lados, e temos arquitetura, e temos computadores muito rápidos, em particular os GPUs, que foram inventados para os miúdos jogarem jogos de computador, mas que felizmente são excelentes para calcular os gradientes em espaços de elevada dimensão. Ok? Daí que a NVIDIA, que faz GPUs para os miúdos jogarem, é uma das maiores empresas do mundo, porque faz estes GPUs. O que é que tecnologias fundamentais é que estão por trás da Deep Learning Revolution? Há outras coisas, mas eu já perceberam que eu gosto de organizar as coisas em caixinhas. Costumo organizar isto em 4 grandes blocos de tecnologias. Okay? E aqui vou ter de andar mais depressa para chegar onde queria, mas redes, portanto, tudo o que tenha a ver com computer vision, e o workhorse aqui são redes neuronais convolucionais profundas. Okay? Tudo aplicações de transformers, das quais as mais visíveis são os grandes modelos de linguagem. Okay? Deep Reinforcement Learning, que permite otimizar decisões sequenciais e mostrou o seu sucesso e a sua capacidade a aprender a jogar sozinho jogos com uma complexidade que se considerava inatacável com métodos de procura standard de inteligência artificial. E os modelos de difusão, basicamente, que fazem o processo inverso disto. Portanto, daqui eu vou de uma imagem para uma descrição, ou uma imagem para uma classificação, e estes pegam na classificação e invertem o processo e vão para a imagem. Okay? Quem diz imagem diz vídeo e outros tipos de coisas, mas a ideia básica é esta. Portanto, eu aqui consigo ir de uma representação ao nível de pixel para uma representação semântica da imagem e estes vão da representação semântica da imagem para uma descrição ao nível de pixel. Basicamente invertendo a descida no gradiente que é feita aqui. Okay? Eu já dou um detalhe ao outro, mas estas são as tecnologias fundamentais. Há outras aplicações relevantes. Já agora, os transformadores foram usados para resolver o problema da conformação tridimensional de proteínas. Também há Vision Transformers que funcionam em visão, há outros modelos que não são modelos de difusão, mas de uma maneira geral estas 4 cobrem razoavelmente bem as coqueluches dos últimos 10 anos e o que está nos mídias. Okay? Se vocês pensarem, acho que provavelmente nenhum de vocês me consegue dizer alguma coisa que esteja fora destas 4 coisas aqui. Digo eu, mas se quiserem tentar, podem tentar. Bom, rapidamente,
CNNs, Deep CNNs, basicamente a ideia é esta, são redes profundas, cada uma destas camadas implementa uma operação matematicamente chamada convolução, elas aprendem sucessivamente atributos mais complexos, por exemplo, se forem treinados para reconhecer faces, começam por reconhecer linhas, blocos, etc. Uma coisa que sabe que também acontece no cérebro humano, em particular na área visual 17, que se chama área visual V1, área V1, V2, V4, e, portanto, sabe-se que o tipo de atributos e de características que aparecem nestas camadas sucessivas tem paralelos. Aliás, nós temos um projeto com o MIT onde justamente tentamos configurar redes de maneira que estes atributos sejam tão possíveis, tão parecidos como os que acontecem. Lá, no caso, o que acontece é que são instrumentados os cérebros, as áreas visuais de macacos, de primatas. Temos as estatísticas das distribuições nas áreas visuais e depois tentamos adaptar as nossas redes de maneira a terem as mesmas estatísticas, porque sabemos que isso melhora a robustez dos sistemas. Isto é a tal operação de convolução. Matematicamente, eu não vou entrar nisto, mas é basicamente um kernel que é passado através da imagem que garante a invariância à translação, que é uma característica importante e que basicamente que o nosso cérebro aprende, porque os nossos olham para um lado e para o outro, mas aqui é built-in, não é? Porque estes sistemas não veem tantas imagens como nós vemos quando crescemos. Okay? Pronto, e depois isto tem estas aplicações. Neste momento há centenas, provavelmente milhares de arquiteturas disponíveis, pré-treinadas, que podem ser descarregadas, configuradas. Qualquer programador que saiba programar em Python, se não souber, aprende, pode descarregar uma destas arquiteturas e desenvolver uma nova aplicação, ou fazer uma alteração e propor um melhoramento. E esta característica que um professor de Stanford chamou frictionless reproducibility, um conceito difícil de dizer, mas muito interessante, que neste momento é possível reproduzir de forma quase instantânea um resultado que foi publicado ontem no archive. Okay? Eu posso descarregar o código, posso descarregar os dados, posso correr a obter o mesmo resultado e posso, tenho aqui uma ideia bestial, vou fazer esta alteração e ver o que é que dá. Portanto, esta ideia do frictionless reproducibility, causada pela partilha completa e aberta de quase todas as arquiteturas, de quase todos os dados, tem causado uma aceleração, que eu posso dizer sem grande exagero, ser exponencial na área de machine learning e que não tem paralelo em nenhuma outra área científica. Isto é o YOLO, é um destes sistemas que permite, normalmente em tempo real, rotular, segmentar sistemas destes. Portanto, isto sob visão. LLMs, toda a gente já ouviu falar em LLMs, são baseadas numa arquitetura específica que são os Transformers, foi publicado em 2017 no Archive pela Google. O primeiro modelo de linguagem, de facto, é muito antigo, é de 1950, o Claude Shannon apresentou o primeiro modelo de linguagem, andou a perguntar às pessoas qual é que é a probabilidade, qual é que é a próxima palavra, tirou estatísticas daí para tentar inferir quantos bits é que precisa para codificar uma palavra em inglês. Então, o primeiro modelo estatístico de linguagem é do Claude Shannon. E fazia basicamente os mesmos que os de agora. A diferença é que é a escala. Não é? É a escala. Portanto, ele também, qualquer modelo de linguagem que estima a probabilidade da próxima palavra pode ser usado de forma generativa. Tem havido centenas de modelos destes. A diferença dos modelos atuais é que há aqui algumas coisas arquitetónicas importantes e que eu vou ter de referir porque prendem-se com a minha parte final da minha apresentação. As palavras são embebidas num espaço, chama-se um embedding space, de grande dimensão, de alta de elevada dimensão, vetorial, é um espaço de números, portanto, cada palavra é mapeada para um vetor de números reais, tipicamente 1024 dimensões, às vezes 512, outras vezes outras dimensões, mas os ChatGPT isso usam 1024 dimensões. E para que é que serve meter as palavras neste espaço de 1024 dimensões? É que no espaço de 1024 dimensões as palavras, os tokens que são arbitrários, adquirem significado. Adquirem significado, se isto passasse, adquirem significado porque neste espaço de 1024 dimensões, conceitos como o gender, o género, ou o tempo do verbo, ou a localização geográfica, ou isto ou aquilo, alinham-se com uma certa dimensão. E, portanto, os sistemas podem fazer inferências neste espaço que não conseguem fazer sobre o espaço dos tokens, que é arbitrário, não é? Homem e mulher são sequências arbitrárias de símbolos, mas neste espaço não são. E este embedding é provavelmente o que acontece no cérebro humano. Eu já vos mostro no fim as arquiteturas que relacionam isto. Portanto, são estes vetores de 1024 componentes que são depois passados por uma série de camadas. Há um mecanismo de autoatenção
que eu já vou saltar agora, mas já refiro mais tarde. Estas operações são provavelmente transformadas de forma muito eficiente em multiplicações de tensores, multiplicações de matrizes, e tudo isto é processado e estes sistemas basicamente calculam a probabilidade da próxima palavra. E, portanto, tendo em atenção o contexto, estes sistemas geram aleatoriamente sequências de palavras. Por exemplo, se eu começar com um I, não é? E admitir um modelo ultra simplificado, não é? Que as únicas duas palavras que se podem seguir é love or hate, eu a partir daqui gero palavras aleatoriamente. Por exemplo, I love cats, I love dogs. E estão a ver que à medida que o contexto aumenta, as probabilidades tornam-se mais limitadas. Não é? Por exemplo, se for I hate spicy, a seguir não devem vir dogs, não é? Portanto, se I hate snakes, a seguir não deve vir food. Portanto, o contexto... Está com a bateria baixa. O contexto limita o que eu gero. Portanto, são geradores aleatórios, mas limitados pelo contexto. E o que acontece é que estes modelos podem aceitar contextos de dezenas de milhares, muitas dezenas de milhares de palavras. Portanto, eu posso mandar para um destes modelos um livro inteiro e pedir para responder de acordo com a informação do livro. Ou uma tese, não é? Portanto, neste momento eu posso mandar para aliás, nós fazemos isso, mandamos uma tese, depois mandamos um prompt, você é um professor universitário, está a avaliar uma tese de mestrado, diga quais são os pontos fracos e fortes desta tese de mestrado. Esta foi o Luís Caldas que me ensinou, para que ajuda um bocadinho a ler as teses, e faz um bom trabalho. Mas a questão-chave, e é importante perceberem, estes sistemas são só um conjunto de matrizes, um conjunto de tensores, não têm... Embora possa parecer, não têm intenção, não têm, seguramente não têm nada parecido com consciência. Okay? Embora se vocês lhe derem um contexto suficiente, e há uma conversa muito interessante no New York Times, chama-se de Bingo Love Me, se vocês virem a transcrição de uma conversa de 2 horas que o Kevin Roose teve com, no caso com a versão do ChatGPT, parece haver ali uma consciência, uma intencionalidade, que realmente não existe. Okay? É puramente estatístico. Isto é importante para o que eu vou referir a seguir. Bom, os modelos, portanto, apareceram. O GPT-3 foi lançado em junho de 2020. Ninguém reparou na altura, embora eu use estes slides desde há quase 4 anos. Foi treinado, é um modelo com 175 mil milhões de parâmetros. Foi treinado em textos que, se nós fôssemos ler, demorariam 5 mil anos a ler. Okay? E isto é, por exemplo, isto é uma conversa em 2020, onde perguntaram qual era o impacto do Covid, que o gajo lá disse o que é, não é? Vão fechar restaurantes, etc. E também qual vai ser o resultado de todos os governos terem decidido imprimir este dinheiro todo e mandá-lo de helicóptero, e óbvio, quando este dinheiro sair dos savings accounts vai causar inflação, que também, lamentavelmente, os economistas não falaram com o GPT-3, senão podiam ter limitado isto um bocadinho. Naturalmente, além de conversas, estes sistemas são muito mais vastos. Eles viram milhões de linhas de código, portanto, podem gerar código a pedido. Não é? O GPT-3 foi ligeiramente melhorado usando um sistema que se chama Reinforcement Learning from Human Feedback, onde basicamente pediram um conjunto de pessoas que fizessem... Bom, primeiro houve umas dados adicionais, depois um conjunto de pessoas dissessem destas possibilidades de toda a resposta, qual é a melhor, ok, e as pessoas disseram a D é melhor que a C, que é melhor que A, que é melhor que a B, treinaram um modelo para aprender isto e o modelo foi usado para guiar a geração de palavras naquela árvore que eu vos mostrei, ok? Portanto, o Reinforcement Learning, basicamente, que aliás eu vou falar a seguir, permite opções sequenciais e foi assim que o ChatGPT foi feito. O GPT-4 é uma evolução do GPT-3 e há outros modelos que foram treinados. A coisa mais importante é que foi treinado com texto e imagem, permitindo aquelas relações entre textos e imagens cujo potencial já vos vou falar a seguir. O interessante é que, embora estes sistemas sejam puramente estatísticos, eles têm desempenhos em exames padrões, como o GRE, ou o Bar Exam, ou o GRE Writing, onde excedem muitos destes exames, em alguns casos, 90% das pessoas que fizeram os exames. Okay? E, portanto, mostra que... Também mostra que os exames não são grande coisa, não é? Mas mostra que estes sistemas têm comportamentos e desempenhos impressionantes em alguns aspectos. Deep Reinforcement Learning, vou passar muito rapidamente. Eu acho que é uma área fascinante, mas que, enfim, de impacto até ver mais limitado. Basicamente, permite otimizar decisões em cadeia e, a partir do resultado final, imputar o crédito às decisões em particular. Portanto, tem uma aplicação direta em jogos, mas posso ter um condutor que aprenda a conduzir um carro desta maneira, não é? Se o carro chegar ao destino, tem
uma recompensa positiva. Se o carro se espatifar, não tem, não é? Não convém usar carros reais, convém usar carros virtuais, mas percebem o princípio, não é? Isto foi proposto, o Reinforcement Learning é mais antigo, mas o Deep Reinforcement Learning foi proposto em 92 por Tesauro, foi aplicado ao gamão e depois teve assim um bocadinho estacionário, mas foi finalmente aplicado ao AlphaGo, um jogo que se pensava ser intratável por técnicas de inteligência artificial. Okay? Vou saltar isto aqui. Foi aplicado a outros jogos, como por exemplo jogos de vídeo, etc. Okay? Finalmente, modelos de difusão, só para ficarem cientes destas 4 famílias de tecnologias. Portanto, a ideia básica é a seguinte: eu posso pegar numa imagem, neste caso um cão branco, não é? Posso corrompê-la com ruído branco progressivamente, até chegar a um sistema completo. Posso treinar um sistema para inverter isto, posso treinar um sistema, uma rede neuronal em particular, para inverter o ruído. Portanto, a maneira que eu acrescento ruído, eu consigo treinar uma rede neuronal para recuperar esta imagem, mais ou menos, a partir da imagem corrompida. Okay? E depois posso dizer uma coisa, que é, começo com ruído e digo, retiro o ruído daqui, sabendo que isto é um cão branco. Okay? E o sistema vai se aproximando de um cão branco até gerar um cão branco. Okay? Mas, como eu digo um cão branco, posso dizer uma coisa mais complicada. Posso dizer, por exemplo... tinha aqui alguns exemplos. Okay. Não tenho. Mas posso dizer, um cão branco a subir escadas e a tocar trompete, não é? E ele aproxima-se sucessivamente da descrição de um cão branco a subir escadas e a tocar trompete. Okay? Portanto, é um processo que inverte o que as CNNs fazem, que é uma descrição semântica de uma imagem. Portanto, as CNNs, de alguma maneira, vão daqui... Eu aqui não tenho esquema. Vão daqui para a descrição semântica e este esquema vai de uma imagem artificial, mas aproxima sucessivamente por descida no gradiente de uma imagem que satisfaça determinada descrição semântica. Por trás disto há um sistema que é o CLIP, que foi também proposto pela OpenAI em 2020, salvo erro, mas isto foi uma coisa do Economist. O BERT é um destes Transformers, pediram uma pintura do Dali do mundo que os Transformers criaram. Esta ganhou um concurso de pintura no Colorado, com este título, e esta também foi muito conhecida, ganhou o World Sony Awards em fotografia. Ok? Bom, e então aproxima da parte, não sei bem quanto tempo é que já gastei, mas aproximo do que nos prende aqui, porque isto aqui é onde estamos, não é? Até aqui não houve futuro nenhum, isto é onde estamos. Bom, a primeira coisa que não tenho aqui o slide, mas vou falar, portanto, estes modelos de linguagem só por si, são só isso, são modelos estatísticos de linguagem, mas estes modelos podem ser usados para eu traduzir entre língua natural e qualquer linguagem. Posso usar para eles escreverem para mim em Python, ou para fazerem uma query em SQL, ou para fazerem uma query ou Wolfram Alpha sobre matemática. Portanto, quando eu integrar verticalmente um modelo de linguagem com sistemas simbólicos por baixo, seja um motor de busca, o Wolfram Alpha, um sistema que faz química, um sistema que faz física, uma base de dados de contabilidade, uma base de dados de recursos humanos, eu fico com um sistema tendo toda a competência de linguagem de uma pessoa e ter um acesso e o conhecimento específico sobre contabilidade ou recursos humanos ou o que for. Okay? Que é uma coisa que os sistemas agora não têm. Vocês não podem perguntar ao ChatGPT, diga-me lá quantas pessoas é que trabalham na minha empresa. Isso não existe. Mas quando eu tinha um slide com isso, mas não meti aqui. E, portanto, quando esta integração for vertical, nós vamos aproximar-nos rapidamente de sistemas que têm competências avançadas muito parecidas com a do contabilista, dos especialistas em recursos humanos, de um matemático, de um físico ou de um químico. Okay? Claro que esta integração, cada uma destas integrações vai exigir ali uma série de fine-tuning, mas esta possibilidade é real, não só é real como já existe. Os alunos meus criaram agora o sistema, um Affine, uma empresa, onde faz isto com bases de dados legais. Portanto, eu falo com aquilo como falo com o jurista, e o jurista consulta a legislação portuguesa e devolve a resposta com as referências, etc. Portanto, a diferença relativamente a um modelo padrão feito pela OpenAI ou pela Google é que este sistema tem acesso à informação específica, processa essa informação através das instruções que ele dá e devolve essa informação. Okay? Bom, entrando aqui na questão, o Alan Turing, no artigo 1950, analisou um conjunto interessante de objeções a esta ideia de que as máquinas podem ser inteligentes. Okay? Eu acho que vale a pena, se não quiserem ler o artigo todo, vale a pena ler só por análise que ele faz das objeções, que eu acho que é lindo. Eu vou só aqui referir duas.
que são relevantes aqui. A primeira, acho que logo a primeira, a objeção é a seguinte. A inteligência é uma característica do ser humano que tem alma, Deus deu alma aos seres humanos e, portanto, a inteligência nunca pode ser reproduzida numa máquina. Esta é a objeção. E o Alan Turing diz, eu não percebo nada disto, eu sou só matemático, não sou teólogo, não percebo nada disso de Deus e não sei o quê, mas parece-me quando vocês dizem que o Todo-Poderoso não pode dar alma a uma máquina, estou a impor um limite irrazoável no poder do Todo-Poderoso. Se ele é Todo-Poderoso, devia poder dar alma a uma máquina. Quem são vocês para dizer o que ele pode ou não pode fazer? Portanto, esse é o argumento dele. O outro argumento é a objeção da consciência, que é, não, a inteligência depende do comportamento consciente, os homens, as pessoas têm consciência, as máquinas não têm consciência, portanto. E aqui o Alan Turing também diz, pois, ele não diz que é parecido, mas o argumento é parecido. Eu realmente não tenho a certeza se as pessoas são conscientes. Eu só sei que eu sou consciente. Os outros gajos até podem ser todos uns robôs, claro que não têm nenhuma consciência, mas eu normalmente dou o benefício da dúvida, porque se eles se comportam de maneira consciente, eu assumo que são conscientes. E esse mesmo benefício da dúvida devia ser dado a uma máquina que se comporta de uma maneira que eu não consigo distinguir de comportamento consciente. Já agora, este argumento do Turing não é inteiramente pacífico e uma das modernas teorias da consciência argumentam contra este argumento do Turing. Eu já vou esclarecer isso. Bom, e então entramos aqui. O que é que vem a seguir? Bom, uma das coisas curiosas é que nós sabemos que... nós sabemos que estes sistemas têm uma forma de processamento muito específica. É um feed-forward, os dados entram numa ponta, saem na outra ponta, seja um modelo de linguagem, seja um CNN, seja um... Okay? O cérebro humano e a mente humana não funcionam assim. Em particular, há uma teoria relativamente antiga que nós temos, que se chama uma coisa que é Dual Process Theories. Okay? O que é que são as Dual Process Theories? É uma ideia antiga que se deve a William James, um famoso cientista do fim do século XIX, mas depois teve muitos desenvolvimentos que, basicamente, nós temos duas formas de pensar. Uma forma intuitiva e rápida, inconsciente, como, por exemplo, quando eu reconheço a cara de uma pessoa, ou quando vou andar na rua sentar a pensar em artificial, ou a forma em que vocês têm de entrar, se eu perguntar quanto é que é 37 vezes 43. Okay? Portanto, vocês não conseguem, a menos que sejam esquisitos, responder-me intuitivamente quanto é que é 37 vezes 43, certo? Portanto, se quiserem dar a resposta a isto, para ter de entrar e vai não sei. Não é? Portanto, há dois, nós temos claramente a capacidade de funcionar em dois modos. Okay? Um modo intuitivo, okay? e há testes que se podem fazer. Este é muito conhecido, embora é tão conhecido que neste momento já quase não cumpre as suas funções. Aqueles que vocês conhecem não respondam, okay? Os outros podem tentar responder. Portanto, a pergunta é a seguinte, respondam rapidamente, okay? Não usem o sistema 2, não só o sistema 1. Uma garrafa mais uma rolha custam 11 euros. E a garrafa custa 10 euros a mais que a rolha. Quanto é que custa a rolha? Rápido. 1 euro. Quem é que diz 1 euro? Então, os outros não dizem nada? Já conhecem a pergunta, hein? Portanto, a resposta intuitiva é 1 euro. Okay? Que não está certa, porque 1 mais 10 dá 11, quer dizer que a garrafa custava 11 e, portanto, a soma dos dois custava 12, certo? Mas, a resposta intuitiva é 1 euro. E se vocês perguntassem a um ChatGPT, pergunta da rolha de garrafa, que também às vezes faz com a bola e o taco de beisebol, ele também dizia $1. Okay? Agora já não diz, portanto, eles já andaram a fazer fine-tuning. Bom, mas o argumento-chave é que estes sistemas funcionam basicamente no sistema inconsciente, no sistema intuitivo. Eles não têm a capacidade de entrar no sistema 2. Okay? O sistema, portanto, estes Dual Process Theories são conhecidos, portanto, o sistema 1 é intuitivo, é rápido. O sistema 2 é consciente, a questão-chave. Portanto, nós temos de estar conscientes quando pomos o sistema 2 a funcionar e lembramos disso. Ao contrário do sistema 1, que... E, portanto, isto agora já é uma teoria, não é? Portanto, eu tinha aqui uma série, esta é aquela, não é? Há aqui mais umas quantas, mas vamos saltar isto. Portanto, há aqui algumas questões. Realmente usamos... Há pessoas que não acreditam nisto, que realmente não há sistema 1 e sistema 2, há um contínuo algures que pode ser usado. Podemos simular este tipo de sistema 1 e sistema 2 em sistemas de inteligência artificial
qual é que é o papel da atenção? A atenção é fundamental. Quando nós estamos a usar o sistema 2, a nossa atenção tem de estar focada nesse processo. Nós não conseguimos usar o sistema 2 de maneira inconsciente. Okay? E o sistema 2 pode ser muitas coisas, temos de estar a ver coisa matemática, mas às vezes não é. Às vezes vamos a conduzir, a usar o sistema 1, e de repente aparece qualquer coisa, não é? Um desvio, um buraco na estrada, não sei o quê, e nós de repente, conscientemente, usamos o sistema 2. Portanto, há uma grande diferença entre, já agora, o sistema 1 processa enormes quantidades de informação. O sistema 1 tem uma largura de banda brutal. Megabytes por segundo. Todo o sistema da visão é processado de forma completamente inconsciente. O sistema 2, aparentemente nós só conseguimos ter no sistema 2 7 bocados, blocos de informação em cada altura. Portanto, se eu vos meter 37 com 43, vocês talvez se safem de cabeça, mas se eu meter mais uns dígitos já não se safam. Portanto, há uma profunda diferença entre a utilização destes dois sistemas. E, portanto, a pergunta é de que maneira... Da mesma maneira, o sistema 1, quando usamos o sistema 1 como é inconsciente, nós não conseguimos explicar. Nenhum de vocês me consegue explicar como é que reconhece a cara de um familiar. Porque se conseguissem, conseguiam escrever isso. Nenhum de nós consegue. Todo o processamento inconsciente é inconsciente e inexplicável. Em compensação, quando usamos o sistema 2 é muito fácil. Não, isso eu fiz assim, não sei o quê, estão a ver? Da mesma maneira, os sistemas que existem hoje não conseguem explicar o que fazem. Aliás, eles sabem coisas, mas não sabem que sabem coisas. Ao contrário de nós, que se eu fizer uma pergunta e usar o sistema 1, dizem o que for, não é? O nome do filho, uma coisa, mas depois sabem porque é que sabem isso. Okay? Portanto, há aqui dois mecanismos diferentes. Bom, há uma série de teorias sobre estes mecanismos da consciência. Isto aqui é apenas uma estatística de algumas publicações das mais diversas teorias que existem. As mais populares são a Global Workspace Theory, a Integrated Information Theory, que eu acho que é uma grande aldrabice, mas de qualquer maneira é muito popular, a Attention Schema Theory, e depois há aqui umas coisas que também são um bocado maradas, de teorias quânticas, que... isto aqui é a minha opinião, né? Vocês falarem com outras pessoas, depois vai de outro. Afinal tinha aquele boneco dos coisas, ok. Isto era o boneco que eu estava à procura, dos Large Language Models a interagir com coisas. Bom, quais são os próximos passos disto? Isto é um artigo do McClelland, que saiu em 2020. O McClelland foi um dos pioneiros da retropropagação e, portanto, das redes neuronais. Ele é um biologista. E, portanto, esta é a arquitetura que ele propõe, onde os modelos... Aliás, isto é a arquitetura que ele propõe que existe no cérebro, onde os modelos de linguagem, de audição, etc., no neocórtex interagem com uma zona do cérebro que se chama o MTL, que faz a componente do sistema 2 e do comportamento consciente. E, portanto, controla a atenção para cada um destes sistemas. Okay? Isto é a versão biológica e o argumento que ele tem biológico. Okay? Os modelos de atenção, já agora, a atenção é uma questão fundamental. Portanto, nós, quando estamos conscientes de uma coisa, estamos a prestar atenção a essa coisa. Okay? E existe uma relação íntima entre a atenção e a consciência. Os modelos de atenção apareceram em 2014, depois vieram os modelos de auto-atenção, eu vou saltar aqui os modelos de atenção. Okay? Mas, de facto, existe uma associação muito forte entre o mecanismo de atenção e o mecanismo da consciência. Okay? Nós somos conscientes daquilo a que estamos a prestar atenção, a atenção é focada unicamente na informação consciente e o fluxo da consciência, a nossa memória de consciência, vem dos tópicos ao qual prestamos atenção, aos tópicos nos quais usamos essencialmente o sistema 2. Okay? Depois há uma série, portanto, William James, que eu já referi, não é? Há estas perguntas. Será que é a consciência que causa os estarmos cientes de uma coisa? Okay? Qual é a relação entre estes fenómenos? Isso leva, basicamente, portanto, a Global Workspace Theory, que a meu ver é mais bem estabelecida, embora muito polémica, é esta ideia. É esta ideia de que há um Global Workspace, o tal sistema 2, quando está a trabalhar, difunde para todos os sistemas inconscientes esse processamento e essa atenção. Portanto, é basicamente isto, não é? Portanto, há um evento consciente, e esse evento consciente depende do executivo central, é feito um broadcast para todos os sistemas inconscientes. O Manuel Bloom, isto ainda antes disso, portanto,
Isto aqui é a visão biológica disto. Portanto, nós sabemos que no cérebro há eventos subliminares, okay, basicamente inconscientes, uma coisa que eles chamam pré-consciente, e eventos conscientes, que é quando a informação vai dos centros mais base para os centros mais avançados e depois é broadcast para trás. Chama-se isto a P3, de P3 Wave, isto, nós sabemos isto, que há uma onda P3 no cérebro, e quando essa onda P3 é mensurável, é que nós somos conscientes do evento, e portanto isto basicamente é o que está por trás do modelo do GWT. Okay? Uma variação, não é bem uma variação, é uma coisa independente, mas portanto, o Michael Graziano tem uma outra atenção, que é o Attention Schema Theory, onde ele diz que, sim senhor, o GWT está muito bem, mas há um modelo em particular, que é o modelo de atenção, que diz a que é que nós prestamos atenção, e é esse modelo de atenção que cria o comportamento consciente. O Manuel Bloom, que tem estado cá em Portugal, já teve umas vezes, pegou na teoria do GWT, criou uma coisa que se chama a CTM, a Conscious Turing Machine, que é basicamente uma implementação computacional destes modelos de consciência. Portanto, há aqui a short-term memory, o tal comportamento consciente, depois faz um broadcast para todos os processadores. Então, há uma série de discussões sobre se isto acrescenta ou não acrescenta alguma coisa ao nosso comportamento, ao que nós sabemos da consciência. Isto é a nossa proposta, eu vou apresentar isto no mês que vem no artigo na Neurips. Portanto, é basicamente, é dar um bocadinho mais de detalhe a estas arquiteturas. O que é que nós temos aqui? Temos um conjunto de modelos de linguagem, modelos visuais, um modelo de self, um modelo auditório. Okay? Temos também um modelo do mundo que é gerido com Deep Reinforcement Learning. Todos estes modelos partilham um conjunto de embeddings, aqueles tais embeddings que eu vos falei. Okay? Isto, aliás, isto tem uma relação com aquela arquitetura do McClellan que eu mostrei há bocadinho. E há aqui um modelo de atenção, okay, que vai focando a atenção aqui. Estamos a prestar atenção a uma coisa que estamos a ver, a uma coisa que estamos a falar, ou uma coisa interna, etc. Portanto, há um modelo de atenção, okay, e esta atenção vai sendo registada no Attention Stream. Okay? E, portanto, a implementação destas arquiteturas, que são multimodais, que incluem conhecimento de linguagem, conhecimento do mundo, modelos do mundo, etc., em princípio, portanto, esta é a teoria, tem um potencial para criar sistemas com a capacidade para meter o sistema 2 a funcionar e não serem simplesmente sistemas 1, portanto, modelos inconscientes, sem memória, sem estado, etc., como são os modelos que temos agora. Okay? Portanto, não estou a sugerir que isto é a última, the ultimate architecture, mas há neste momento uma ideia geral de que a modelação destes processos cognitivos mais sofisticados passa provavelmente pela integração de modelos destes com um sistema de atenção e um sistema que vai controlando o que é que se faz, okay? Com objetivos de longo prazo que são colocados ali e com uma representação que é partilhada, como acreditamos que existe no cérebro humano. Okay? E pronto, portanto era isto. Depois há aquelas especulações do costume, a ideia da singularidade, a ideia da explosão de inteligência do Irving John Good, não é? Que se nós de facto conseguimos fazer máquinas tão inteligentes como nós, já não precisamos inventar mais nada, depois elas inventam a partir daí, não é? E provavelmente melhor e mais rapidamente do que nós. Uma coisa que não é completamente impossível, mas da qual ainda estamos longe. Hawking, Nick Bostrom, to name a few, have voiced genuine concerns for the rise of artificial intelligence, as brilliant minds across the globe are competing to retrace the hundreds of millions of years of evolution that resulted in the human brain. And while many experts have no doubts about machines' ability to achieve human-level intelligence at some point in the future, just as many believe it to be an impossibility. And perhaps it is. Perhaps we are incomprehensibly complex in such a way that we cannot do what nature has done to us. Then again, if random mutations can lead to intelligence, how hard can it be? Pronto, era isto. Há muitos livros para lerem sobre isto, se quiserem. Estão ali algumas sugestões, mas ficava à vossa disposição para perguntas ou questões.